Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade ao estudo na nossa atmosfera das modificações em que ocorre no meio ambiente, falando hoje sobre dois assuntos. Essa aula nós vamos falar dois assuntos de fundamental importância de nós entendermos como ocorre essas modificações no nosso meio ambiente. A primeira é a chuva ácida e depois a redução da camada de ozônio. Então, vamos começar. Vamos chamar o nosso slide. Então, turma, vamos começar a falar sobre essas modificações, onde nós falaremos sobre a chuva ácida e a redução da camada de ozônio. Então, primeiramente, vamos falar sobre a chuva ácida. O que é chuva ácida? São aquelas chuvas que contêm a grande quantidade de ácidos acima da média nas chuvas. E como é que elas são formadas? A partir de gases poluentes presentes na atmosfera. Então, quanto mais poluído é a atmosfera, maior a chance de se formar chuvas ácidas. Aquelas primeiras chuvas que ocorrem, fica aquele tempo muito grande de estiagem, né? Quando vem aquelas primeiras chuvas, existem as queimadas, existem as poluições. Então, a combinação desses gases que estão na atmosfera com a água vai formar justamente a chuva ácida. E ela não é boa, porque ela tem uma quantidade de ácidos formados na atmosfera que é relativamente grande, acima do normal para uma chuva. Como é que se forma as chuvas ácidas? Como é que elas são formadas na atmosfera? As emissões das fábricas, das casas, emissões vamos falar aqui da fumaça em si, elabora no meio ambiente várias partículas, várias moléculas que vão se combinar com a água, formando aí os chamados ácidos. Esses ácidos, eles são empurrados, essas nuvens, né, carregadas com esses ácidos, elas são empurradas para regiões florestais, elas são empurradas para as regiões das cidades, ou seja, praticamente tudo que está em volta dessas regiões, onde produz essas grandes emissões de gases poluentes, a chance de formar chuva ácida é muito grande. E aí vai provocar um verdadeiro desastre no meio ambiente. O que essas chuvas ácidas fazem na natureza? Nas florestas, por exemplo, as florestas vão perder suas folhas, o solo ele vai ficar mais compacto, sem minerais, isso vai auxiliar a formar as chamadas erosões. Outras plantas ficam como se tivesse bichinho picados dela. Mas não, isso aqui tudo é questão dos ácidos formados na natureza que vão destruindo a clorofila e vão provocando, deixando a planta doente. Os rios, quando essas águas vão para os rios, reduzem a quantidade muito grande de algas, de micro-organismos que servem de alimento para os peixes. Então, os peixes acabam morrendo. Nas cidades, as construções à base de mármore, como os monumentos, eles praticamente são queimados pelos ácidos. Isso aqui é uma reação química que acontece na sua superfície. E também nas edificações também sofre esse problema. Então, pessoal, a chuva ácida ela é muito ruim para o meio ambiente. Aí você pode perguntar assim, César, e a camada de ozônio? O que tem a ver a chuva ácida com a camada de ozônio? Bom, a camada de ozônio é um pouco diferente da chuva ácida, mas também é uma modificação no meio ambiente. Primeiro, para que serve o ozônio? O ozônio é uma camada de gases, né? Então, o ozônio é um gás que está presente na atmosfera
em que ele tem a função de absorver os raios ultravioletas que provêm do Sol. Esses raios ultravioletas eles vão chegar na superfície do nosso globo e você pode perguntar assim, mas esse raio é nocivo, por que ele tem que passar? Porque existem algumas formas de vidas, né, que precisam dessa radiação ultravioleta. Por exemplo, os vegetais, para realizar fotossíntese, precisam dessa radiação. Então, outros grupos de seres também precisam dessa radiação, mas não em grande quantidade. Então, a grande quantidade ela é filtrada por essa camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, onde que ela fica? Ela fica na estratosfera. Então, ela se concentra, a maior quantidade desses gases, aqui na região da estratosfera. Você pode perguntar assim, César, aqui na troposfera, na mesosfera, tem ozônio? Tem, mas a quantidade são menores. A quantidade maior está aqui na estratosfera. E como é que o ozônio funciona? Quando vem a radiação ultravioleta proveniente do Sol, ela choca-se com esse gás que é o ozônio. Aí o ozônio ele se decompõe. O que é decompor? Quebra. Então o ozônio se quebra, liberando um oxigênio livre e o gás oxigênio. Mas logo depois ele se recompõe, restabelecendo o ozônio que vai retirar a ação energética da radiação ultravioleta. Mas o ser humano, o homem, ao longo do tempo, passou a utilizar esse gás, que é o chamado CFC, o clorofluorcarbono. Aonde que se usa esse clorofluorcarbono? Esse gás ele é usado era usado, hoje não se usa mais, né? Nos ares condicionados, nas geladeiras, nos aerosóis, tá? Era usado esse gás. Quando ocorre a radiação ultravioleta, e esse gás também ele ocupa quase que a mesma posição do ozônio, ele vai liberar átomos de cloro, ou seja, cloro no meio ambiente. O que esse cloro faz? Decompõe o ozônio como a radiação ultravioleta, só que depois ele não recompõe. Então, praticamente o ozônio ele vai perder, vai acabando a sua quantidade naquela camada que nós vimos aqui no slide anterior. Então, essa camadinha de ozônio ela vai reduzindo com o tempo. Então, essa redução ela é provocada justamente porque o gás ozônio não se recompõe depois da radiação ultravioleta. E aí vem os problemas. Tá? Com o tempo, com a diminuição do uso desses gases aqui do aerosol, a camada de ozônio vem se recompondo. Olha aqui nesse gráfico, você vendo ao longo dos anos como essa camada está se recompondo. Mas isso só foi possível devido à diminuição da utilização desse gás em várias partes da nossa indústria e também nos ambientes domésticos. Aí você pode estar perguntando, César, o que a redução dessa camada de ozônio causa? Irritação no olho é uma das causas do aumento da radiação ultravioleta. Também, devido à poluição, pode trazer problemas respiratórios. Há cidades no mundo, como, por exemplo, a China, recentemente falado aí do problema das epidemias, né? Lá na China é comum o pessoal usar máscaras. Por quê? É um país, né, principalmente as cidades industriais, produzem bastante poluente. Lá eles não usam máscara só para prevenir de gripe. Eles usam máscara também por conta da poluição. Tá? Então, hoje nós sabemos que essas proteções são muito importantes. Outro fator também que a gente pode usar para evitar radiação, essa irritação dos olhos, é os óculos escuros. É uma forma da gente também se proteger. Agora, aí vai valer muito da redução da emissão desses gases na atmosfera. Então, pessoal, a partir daí, a gente finaliza essa parte das modificações da nossa atmosfera.
Em uma próxima aula, nós vamos falar sobre a pressão atmosférica, ok? Aí vocês podem fazer perguntas, né? Responder os exercícios que são propostos nessa unidade. E eu estarei à disposição para ajudar vocês a responder as perguntas que são formuladas por vocês mediante a leitura do texto e também ao slide produzido. Tá bom? Então, até uma próxima.